Na primavera de 1835, na região montanhosa e implacável de Jura, no leste da França, um garoto de apenas 13 anos tomou uma decisão que mudaria a história. Ele não tinha dinheiro, não tinha um mapa, não tinha comida. Vestia apenas roupas esfarrapadas e calçava sapatos de madeira gastos, conhecidos como tamancos. Na calada da noite, ele fugiu da pequena fazenda de sua família. Deixando para trás os abusos de uma madrasta cruel, ele olhou para o horizonte e começou a caminhar. Seu destino? Paris. Uma cidade mítica que ficava a quase 500 quilômetros de distância. A jornada não durou semanas, nem meses. Durou impressionantes 2 anos. Foram 2 anos de uma marcha excruciante. 2 anos dormindo no chão frio das florestas, mendigando por pedaços de pão e aceitando qualquer trabalho braçal apenas para não morrer de fome. Ele foi ajudante de carpinteiro, ferreiro e cavalariço. Cada bolha em seus pés e cada noite em claro forjaram uma resiliência que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar. Ninguém, absolutamente ninguém que visse aquele menino sujo, coberto de lama e faminto caminhando pelas estradas de terra da França do século XIX, poderia imaginar quem ele se tornaria. Se fizermos um avanço rápido para o presente, o nome daquele menino de rua faminto está estampado nas vitrines mais exclusivas das avenidas mais caras do mundo. De Paris a Nova York, de Tóquio a Dubai. Hoje, aquele garoto que não tinha o que comer é o alicerce do maior império de luxo da história da humanidade. Um conglomerado avaliado em centenas de bilhões de dólares, símbolo supremo de status, riqueza e poder. Onde celebridades, reis e bilionários pagam fortunas apenas para carregar a sua assinatura. Esta é a história de um menino que transformou a madeira bruta e a miséria em um ícone global. Esta é a história de como o órfão caminhante construiu o império Louis Vuitton. Para entender o tamanho deste império, precisamos retornar ao ponto de partida, ao barro e à dor. Louis Vuitton nasceu em 4 de agosto de 1821, no pequeno vilarejo de Angers. Um lugar tão isolado que a vida girava inteiramente em torno do trabalho árduo no campo. A família Vuitton era de classe operária. Seu pai, Xavier, era um fazendeiro de subsistência. E sua mãe, Coronne, fabricava chapéus. A infância de Louis foi marcada pela escassez, mas foi a tragédia que moldou o seu caráter de forma definitiva. Quando Louis tinha apenas 10 anos de idade, sua mãe faleceu. O mundo do menino desabou. Pouco tempo depois, seu pai se casou novamente. A nova esposa era o estereótipo da madrasta perversa dos contos de fadas. Severa, controladora e implacável com o jovem Louis. O ambiente em casa tornou-se insuportável. Cansado da crueldade e das brigas constantes, o menino tomou a decisão mais perigosa de sua vida. Aos 13 anos, ele fugiu. A caminhada de 2 anos até Paris não foi apenas uma luta pela sobrevivência. Foi uma escola prática. Trabalhando com artesãos ao longo do caminho, o jovem Louis aprendeu a manusear ferramentas, a entender os diferentes tipos de madeira e a dominar os cortes precisos. Ele ainda não sabia, mas estava recolhendo as peças do quebra-cabeça de seu futuro. Em 1837, aos 16 anos, Louis finalmente cruzou os portões de Paris. Mas a Cidade-Luz não tinha nada de glamurosa para um camponês. Era o auge da Revolução Industrial. Paris era uma metrópole superlotada, tomada por fumaça de carvão, ruas estreitas e epidemias de cólera. Era a Paris crua e brutal descrita por Victor Hugo em Os Miseráveis. No meio daquele caos, o jovem precisava de um ofício. Ele conseguiu um emprego como aprendiz na oficina de um homem chamado Monsieur Maréchal. Maréchal era um fabricante de caixas e embalador profissional. Naquela época, a elite viajava com dezenas de carruagens, transportando vestidos volumosos, chapéus frágeis e porcelanas caras. Como não havia malas padronizadas, os nobres contratavam artesãos para construir caixas de madeira sob medida para proteger seus bens e, em seguida, embalar tudo meticulosamente. Foi ali, no meio do pó de serra e do cheiro de cola, que Louis Vuitton encontrou a sua verdadeira vocação. Ele não era apenas bom no que fazia. Ele era um prodígio. Louis passava noites acordado estudando como a madeira envergava, como o couro cedia e como o peso se distribuía.
Durante 16 longos anos, ele trabalhou incansavelmente para Marechal, tornando-se o artesão mais requisitado e respeitado de toda Paris. A fama de suas mãos hábeis logo chegou ao Palácio das Tulherias. Em 1853, a vida de Louis mudou drasticamente. A imperatriz Eugénie de Montijo, a esposa espanhola de Napoleão III, o nomeou como seu embalador pessoal e fabricante de baús oficial. A mulher mais poderosa da França confiou ao ex-menino de rua a tarefa de empacotar suas roupas mais belas. A conexão com a realeza foi o catalisador. Louis percebeu que havia chegado o momento de dar o salto definitivo. Em 1854, aos 33 anos de idade, ele deixou a oficina de Marechal e abriu o seu próprio negócio. A primeira loja Louis Vuitton, localizada na Rua Nova das Capuchinhas. Acima da porta, uma placa modesta, mas ambiciosa, dizia: "Embala de forma segura os objetos mais frágeis, especialista em empacotar modas." Mas Louis não queria apenas fazer o mesmo que os outros. Ele observava o mundo mudando ao seu redor. Até aquele momento, todos os baús de viagem tinham tampas arredondadas, em formato de cúpula. Isso era feito de propósito para que a água da chuva escorresse quando fossem transportados nas costas das carruagens de cavalos. No entanto, esses baús arredondados tinham um defeito terrível. Não podiam ser empilhados. Mas Louis estava prestando atenção à revolução dos transportes. Os trens a vapor e os grandes navios transatlânticos estavam substituindo as carruagens. A água da chuva já não era o problema principal. O espaço nos vagões de trem era. Foi então que aconteceu o ponto de virada. O momento que definiu a história do design moderno. Em 1858, Louis Vuitton apresentou o baú Trianon. A invenção era revolucionária por 3 motivos. Primeiro, a tampa era completamente reta, o que permitia que os baús fossem perfeitamente empilhados nos compartimentos de carga dos trens e navios. Segundo, em vez do pesado couro de porco usado pelos concorrentes, Louis revestiu a madeira de álamo com uma lona cinza impermeável, tornando o baú incrivelmente leve, resistente à água e livre de maus odores. Terceiro, a estrutura interna continha compartimentos e bandejas modulares para manter roupas perfeitamente passadas durante semanas de viagem. O sucesso foi imediato e avassalador. De repente, todo aristocrata, explorador e burguês rico da Europa queria o baú plano de Louis Vuitton. A demanda foi tão astronômica que ele teve que abrir uma fábrica muito maior no vilarejo de Asnières, às margens do rio Sena. Tudo parecia perfeito. O menino pobre agora era um industrial de sucesso, mas a vida é especialista em testar os fortes. O ano era 1870. A Guerra Franco-Prussiana estourou com fúria sobre a Europa. O exército francês colapsou, o imperador Napoleão III foi capturado e o império que protegia Louis ruiu. Em pouco tempo, o exército prussiano marchou sobre Paris, iniciando um dos cercos mais brutais da história moderna. A cidade ficou isolada do mundo por meses. A fome tomou conta das ruas. A população desesperada chegou a comer os animais do zoológico de Paris, caçando cães, gatos e ratos para sobreviver ao inverno rigoroso. Louis, junto com sua esposa e seu filho George, teve que fugir de sua casa e viver em um abrigo improvisado e apertado no centro da cidade sitiada, passando fome e medo enquanto o som dos canhões destruía o mundo que ele conhecia. Quando o cerco finalmente terminou em 1871 e a guerra acabou, Louis, agora com 50 anos de idade, caminhou pelos escombros até sua fábrica em Asnières. O que ele encontrou partiu seu coração. Sua fábrica, a obra de sua vida, havia sido completamente destruída. O prédio estava em ruínas, a madeira preciosa havia sido queimada como lenha pelos soldados. Suas ferramentas foram roubadas e todo o seu negócio foi reduzido a cinzas. Ele havia perdido tudo. De volta à estaca zero. O fantasma do menino faminto da floresta de Jura parecia assombrá-lo novamente. Mas eles não sabiam com quem estavam lidando. Louis Vuitton não era um herdeiro mimado. Ele era o sobrevivente de uma marcha de 2 anos. Ele conhecia a reconstrução íntima e visceralmente. Ele perdeu tudo, mas se recusou a abaixar a cabeça. No mesmo ano, Louis juntou o pouco dinheiro que lhes restava, buscou investidores que ainda confiavam em seu nome
e alugou um novo espaço em uma das áreas mais prestigiadas e caras da Nova Paris. A Rua Scribe número 1, ao lado da famosa Ópera Garnier. A nova loja era um palácio dedicado à viagem de luxo. Não apenas ele reconstruiu sua fortuna em tempo recorde, como o seu foco mudou. Ele percebeu que a sua maior ameaça agora não era a guerra, mas o próprio sucesso. Como seus baús planos revolucionaram o mercado, falsificadores de toda a Europa começaram a copiar desenfreadamente os produtos Vuitton. Para combater a pirataria, Louis abandonou a lona cinza lisa. Em 1872, ele criou um padrão de listras vermelhas e beges, conhecido como Rayet. Alguns anos depois, em 1888, junto com seu brilhante filho Georges, eles deram um passo além e criaram a icônica lona Damier, um padrão quadriculado xadrez em tons de marrom que trazia uma inovação ousada. A inscrição marca registrada Louis Vuitton impressa no próprio tecido. O cerco contra os copiadores havia começado, mas a verdadeira genialidade tecnológica ainda estava por vir. E veio na forma de um mecanismo de defesa. Naquela época, ladrões de trens e navios frequentemente arrombavam as bagagens da elite para roubar joias e dinheiro. Os baús eram alvos fáceis. Em 1886, Georges Vuitton, o filho de Louis, revolucionou a indústria da segurança. Ele inventou um sistema de fechadura com 5 tambores de mola. Era uma peça de engenharia mecânica tão complexa, tão precisa e tão à prova de falhas, que cada cliente recebia uma chave única que poderia abrir todas as suas bagagens, e ninguém mais. A família Vuitton tinha tanta confiança em sua invenção inquebrável que publicou um desafio aberto no jornal, para o maior ilusionista e mestre em fugas do mundo: Harry Houdini. A manchete provocava: desafiamos o Sr. Houdini a escapar de um baú da Louis Vuitton trancado com o nosso novo sistema. A lenda diz que Houdini nunca respondeu ao desafio. O silêncio do maior escapista do mundo foi a maior campanha de marketing que a marca poderia ter. A segurança do baú Vuitton tornou-se lendária. Louis Vuitton passou as últimas décadas de sua vida desfrutando do respeito e da admiração internacional. Ele havia vestido a nobreza, revolucionado a logística do mundo moderno e transformado a arte de embalar em uma declaração suprema de elegância. Em 27 de fevereiro de 1892, aos 70 anos, Louis Vuitton deu seu último suspiro. O menino que saiu de casa sem um centavo, caminhando descalço no frio de Jura, morreu como um dos homens mais respeitados da França. Curiosamente, ele fechou os olhos para sempre, sem nunca ter visto o símbolo que tornaria o seu nome imortal. Após sua morte, a empresa passou para as mãos de seu filho, Georges. E foi Georges quem, em 1896, para homenagear o falecido pai e esmagar definitivamente os falsificadores, criou um desenho geométrico misturando flores japonesas, trevos de 4 folhas e as letras L e V entrelaçadas. Nascia o famoso monograma Louis Vuitton, o logotipo mais cobiçado, pirateado e venerado da história da moda. A partir dali, a jornada não parou. A marca sobreviveu a 2 guerras mundiais. Passou de fabricante de baús para uma força titânica em roupas de alta costura, sapatos, relógios e joias. Na década de 1980, a empresa se uniu à fabricante de champanhe Moet e Chandon e à marca de conhaque Hennessy, formando o gigantesco grupo Louis Vuitton Moet Hennessy, hoje comandado por Bernard Arnault, frequentemente classificado como o homem mais rico do planeta. Uma empresa com um valor de mercado que oscila na casa dos 400 bilhões de dólares. Mais de 5.000 lojas em todo o mundo. O ápice inquestionável do luxo. Mas por trás do ouro, das passarelas brilhantes e do glamour, vive um legado forjado na dificuldade. Como o próprio espírito da marca nos ensina, a verdadeira jornada não é sobre o quão confortável é o assento no qual você viaja. É sobre o que você carrega consigo ao longo do caminho. A história da Louis Vuitton é a prova definitiva de que não importa quão sujas estejam as suas roupas hoje, ou quão dolorosa seja a caminhada amanhã. A excelência, o foco obsessivo nos detalhes e a recusa absoluta em desistir podem transformar um menino órfão, perdido nas estradas de terra francesas, no rei absoluto do luxo. E você, o que achou da incrível jornada de Louis Vuitton?
Se essa história de superação e genialidade te inspirou, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios da nossa grande jornada. Comente aqui embaixo qual outro gênio ou grande empresa você quer ver no próximo vídeo. Até a próxima!